Bom dia. Está fácil de ouvir? É só para ver se eu não tenho que abaixar um pouquinho. Vamos dar uma olhada nas perspectivas da economia, que, evidentemente, estão muito misturadas com as perspectivas econômicas, por ser período eleitoral e, principalmente, porque a nossa política está mais confusa, mais complexa e mais polarizada já faz algum tempo e se transformou num obstáculo para um desempenho econômico melhor. Eu vou tentar não falar economês na medida do possível. Eu acredito piamente que a língua portuguesa dá conta. Qualquer conceito econômico pode ser expresso em português, não precisa ser em economês, muito menos em matematiquês. E eu vou começar explicando um pouco como a gente monta cenários de curto prazo, que é isso que a gente vai examinar hoje, de uma forma simplificada. Por que curto prazo? Porque no curto prazo, que você define o curto prazo conforme a circunstância, não tem um critério único, você supõe que algumas coisas não mudam. Então, por exemplo, não vou falar de vários problemas do Brasil que, obviamente, são importantes, mas que não mudarão tão rápido. Então, podemos presumir que, durante esse final de 2018 e de 2019, basicamente, estarão presentes de forma parecida como estão hoje. Do que eu estou falando? Por exemplo, problemas de baixa produtividade associada a um padrão educacional baixo, problemas de oferta de infraestrutura, que são graves, até foram amenizados por causa da recessão, porque a demanda por infraestrutura caiu, mas é evidente que são graves, e por aí vai. Então, digamos, as questões estruturais, obviamente, são as mais importantes, mas o nosso olhar de macroeconomista, pensando os cenários de curto prazo, tem que enfatizar aquilo que pode mudar mais no curto prazo, sem esquecer esses elementos estruturais, mas fazendo essa ressalva. Neste momento, não é o foco principal. Problemas de competitividade, que são muito diversificados conforme o setor. O setor de vocês tem as suas especificidades dentro do setor, conforme o segmento também. Então, eu não estou esnobando essas questões ou dizendo que só o que eu falo é que é importante. Eu só estou chamando a atenção que, para fazer cenário de curto prazo, o olhar é mais concentrado em outros aspectos, aspectos que mudam ou podem mudar mais depressa. Então, temos que ter uma hipótese para pensar o que vai acontecer daqui para frente, nesse prazo mais curto, o que estará acontecendo no mundo e o que estará acontecendo no contexto político. Em relação ao contexto econômico, a gente vai explorar, mas pensando que, sem ter hipótese sobre o ambiente mundial e sobre o ambiente político, restringir a discussão à economia é profundamente perigoso. A gente vai chegar em conclusões muito precárias. Então, e é evidente que as nossas hipóteses sobre o cenário global e o cenário político são questionáveis. Então, é mais só para apresentar a forma que a gente está raciocinando, inclusive para depois vocês poderem questionar. Pelo que a organização do evento me explicou, teremos um tempo de perguntas e respostas para a gente trocar um pouquinho e vocês poderem me cutucar, pedir esclarecimento, criticar, assim por diante. Então, com relação ao cenário global, ele afeta, e o cenário político, ambos afetam o risco Brasil. Isso já é um pouquinho de economês, mas é fácil de traduzir. O risco Brasil, que a gente lê no jornal, mais simples, é o seguinte: eu sou um credor da dívida brasileira, eu tenho um título que o governo brasileiro falou, daqui a 10 anos eu pago tanto, tal. Se eu quiser transformá-lo em dinheiro antes, eu vendo. Existe um mercado para isso. O risco Brasil é o desconto que eu tenho que dar para conseguir passar para frente. Então,
a gente poderia falar em português que é um micômetro, é o quanto você acha que o risco daquele título micar. Então, por isso que quanto mais alto o risco Brasil, é mais medo de que daqui a 10 anos o governo brasileiro não terá como honrar aquele compromisso. E vice-versa, quanto mais baixo o risco Brasil, maior a confiança de que a solvência está preservada. Então, se o cenário global fica mais desafiador para um país como o Brasil, se o cenário político aponta maior risco de o governo brasileiro não dar conta dos desafios para melhorar a sua solvência, aumenta o risco Brasil, e vice-versa. Isso bate rapidinho num item que, para vocês, não tem muita importância, mas para falar de macroeconomia a gente tem que falar, que é a cotação do dólar. Óbvio, aumenta o risco Brasil, mais difícil atrair dólares, aumenta a cotação do dólar, e vice-versa. O raciocínio aí parte para a questão do impacto do dólar sobre a inflação. É óbvio que quando o dólar sobe é um fator de aumento de inflação, não é automaticamente aumento da inflação. Por quê? Porque a inflação depende também de outros fatores. Para vocês pega muito rápido e pega muito forte, vocês têm uma exposição ao dólar extremamente alta com o preço do insumo básico. E pega na confiança. No curto prazo, sempre que o dólar sobe, as pessoas assustam. Não só as pessoas comuns, os empresários, os tomadores de decisão. Então, seja a confiança do consumidor, seja a confiança empresarial, tem uma correlação forte. Subiu o dólar, todo mundo assusta, fica um pouco mais retraído, vice-versa. O dólar cai, maior tranquilidade. Isso é no curto prazo. No médio e longo prazo, que foge aqui um pouco do nosso horizonte, mas é bom para lembrar, o dólar caindo, pode virar um problema. Vocês lembram quando a taxa de câmbio estava 1,2 por dólar, lá para trás, ou 1,6 antes dessa última rodada de desvalorização, lá em meados de 2012. Por que vira um problema? Questões de competitividade, questão de não conseguir competir com o produto importado, etc. Mas, no curto prazo, essa é uma correlação forte, que é muito importante para o raciocínio que a gente fará agora sobre 2018 e 2019. Que, espremendo, a preocupação é, com o resultado da eleição, como é que fica o dólar e as implicações disso. A partir do impacto sobre a inflação, a gente pensa como o Banco Central vai ter que mexer com a Selic, vai ter que aumentar porque a inflação já está desgarrando ou não terá que aumentar. Agora, a nossa avaliação é que não vai precisar aumentar, porque outros fatores estão compensando o impacto da subida do dólar sobre a inflação. A inflação é um dos únicos pontos que ainda existe conforto. Então, na verdade, isso quer falar que, do ponto de vista macroeconômico, qual é o ponto de conforto hoje para a política econômica? A atividade está fraca, as contas públicas precisam de ajuste, tem várias dificuldades. Mas, pelo lado da inflação, você fala, já pagamos um preço alto, né, de recessão, etc., mas no campo da inflação, por enquanto, a situação está relativamente confortável. E, em função da confiança e da própria taxa de juros, você pensa se a atividade ganha ou perde condições de se expandir. Então, claro, como a gente aplica isso? Estou simplificando, mas é para ajudar vocês a acompanharem o raciocínio. Se o cenário global e político é favorável, é propício à confiança, tende a cair o risco Brasil, tende a cair o dólar, aumenta a confiança, a inflação tem um vetor puxando ela para baixo, a Selic não precisa subir e a atividade fica favorecida. E o raciocínio inverso é óbvio. Quanto mais nervosismo, mais desconfiança, maior a tendência do dólar subir, a confiança é prejudicada, mais inflação, mais dificuldade para não aumentar a Selic, menos condições para um fortalecimento da atividade econômica. Sei que isso pode parecer esquisito, porque é meio metodológico, mas é um pouco para vocês entenderem o raciocínio que está por trás
do que eu vou falar em seguida. Então, quais são as hipóteses? O que a gente imagina para o cenário global, né, pensando o mundo como um todo? Primeiro, mais uma vez, algo que para vocês não é importante, mas a gente tem que falar, que é o preço do petróleo. Nossa hipótese é que a pressão de alta recente será moderada, então a gente imagina o petróleo acomodando perto do nível recente pela resposta da oferta, pela atitude da Rússia de dialogar com a Arábia Saudita, são os grandes players com capacidade de expandir a oferta, alguma resposta da oferta do xisto americano, assim por diante. É óbvio que tem gente que entende muito mais disso do que eu, mas é importante vocês saberem a nossa visão sobre essa questão nesse horizonte de tempo. Prossegue o processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos e na Europa. O termo normalização é bom, ajuda a gente a entender. A gente nunca tinha falado antes, né? Anos atrás, está aqui o Francisco Carlos do Estadão, que todo dia está ajudando a gente a conhecer o que está acontecendo na economia. E o termo não existia, não se falava normalização da política monetária. Você falava aperto monetário ou relaxamento monetário, está aumentando o juro, está facilitando o crédito ou vice-versa. Normalização é bom porque chama atenção para o seguinte, a política monetária dos últimos 10 anos nos países ricos foi absolutamente anormal. Foi juro muito perto de zero, somando-se a isso, o Banco Central comprando títulos. Então, você está lá com aquele título e não consigo passar para frente, o Banco Central deixa comigo. Então, ele está injetando liquidez ininterruptamente. Para quê? Para apagar um incêndio espetacular da crise financeira. Então, a normalização, ela nos incomoda, porque o juro americano subindo, fica mais difícil atrair dinheiro, e o que está acontecendo? O dólar está subindo aqui no Brasil e no mundo inteiro, não é só no Brasil. O Brasil subiu um pouco mais por um dos nossos problemas políticos. Mas, no fundo, se é normalização, e se essa anormalidade é por causa de uma doença grave, que é aquilo que a crise financeira desatou, um problema de confiança muito severo, então, no fundo, ela é saudável. Está claro? Quer dizer, é incômodo que o juro internacional suba, porém, se ele sobe de forma gradual e se o Banco Central americano não é obrigado a voltar atrás porque está dando errado, ele está interrompendo a recuperação da economia sem querer, não é o objetivo dele. O objetivo dele é voltar a uma normalidade, antes que 10 anos de juros ineditamente baixos, nunca na história deste planeta o juro nos países ricos foi tão baixo por tanto tempo, exceto num lugar, no Japão. Então, o Japão é o exemplo do país que caiu numa crise financeira, teve um colapso da confiança, faz quase 30 anos, não consegue sair. O Japão não consegue normalizar-se do ponto de vista macroeconômico. É um doente. Não morreu, continua com questões estruturais que o favorecem, tem muita tecnologia, tem um padrão educacional altíssimo, assim por diante. Mas, do ponto de vista macroeconômico, é um país doente. Juro zero não é sinal de saúde, é sinal de doença grave. Então, o desafio da Europa e dos Estados Unidos é não reproduzir a trajetória japonesa, não ficar preso num quadro de consumidores e empresários muito cautelosos, muito medrosos. Então, no fundo, a normalização é um processo positivo. Se ela prossegue, se ela vinga, por assim dizer, se não é abortada no meio do caminho, é sinal que os Estados Unidos e a Europa, os Estados Unidos estão mais adiantados do que a Europa, né? Já estão aumentando mais o juro, a Europa está uns 2, 3 anos atrás, mas está indo na mesma direção, é sinal de que eles suplantaram a sua crise. Do ponto de vista do Brasil, isso é positivo. É um mundo mais saudável, um mundo mais dinâmico, um mundo menos avesso a risco, um mundo mais propício
para nós também crescermos. Então, tem os dois lados. No curto prazo, o juro americano subindo é uma certa pedra no sapato, mas no médio prazo é um alívio. É o mundo rico saindo de uma doença grave, provocada pela crise financeira. E uma ameaça recente, que tem que ser monitorada, nós estamos com uma avaliação relativamente otimista de que não vai, o conflito comercial provocado pelo governo Trump não vai desandar. Que o sistema multilateral está sendo questionado, não dá para subestimar o risco que isso significa, mas a nossa hipótese é que a Europa conseguirá moderar o ímpeto americano e não teremos uma guerra comercial aberta, como não há desde os anos 30. O que é guerra comercial? Fechamento, não quero importação entrando, boto barreira. Qual é o problema? Tem um impacto inflacionário, você perde acesso a um fornecedor mais barato, e tem um impacto de reduzir o comércio, tem um impacto adverso para a atividade econômica. Claro que quem faz isso está pensando no seu umbigo, né? O Trump está cumprindo as suas promessas eleitorais, America First, então eu vou proteger emprego aqui, etc. Mas, no médio prazo, isso pode ter implicações negativas, inclusive para os Estados Unidos. Então, é uma avaliação moderadamente otimista sobre o ambiente internacional. É claro que existe risco. Então, se isto não se verificar, nós seremos obrigados a rever o cenário. Coisa que a gente faz, na verdade, toda semana, vai ajustando. No cenário político doméstico, e isso é muito importante, é óbvio que existe um grande interesse de todos nós em relação a essa matéria. Aqui eu me preocupei em não fulanizar, ou seja, não falar se fulaninho ganha está tudo bem, se fulaninho ganha está tudo mal. Por quê? Porque é uma simplificação excessiva e como analista eu preciso não só manter uma isenção, como manter uma frieza analítica, né? A gente não pode torcer, senão a gente começa a ficar cego. Por isso é bom, eu trabalho com uma equipe muito heterogênea. Aí um critica o outro e isso nos deixa um pouco mais, na soma, um pouco mais objetivos, evitando torcer. Porque é quando a gente torce, distorce a visão. Então, o cenário base, e essa porcentagem é o que a gente imagina que seja a chance dele preponderar, 60%, nós imaginamos que a campanha será acirrada, como já está sendo, né? Mas vai emergir um governo com respaldo popular, ou seja, que ganha por uma margem razoável no segundo turno, vai ter segundo turno, e uma base parlamentar ampla. Ou seja, não é um governo que se elege, ganha o executivo, mas não tem o legislativo. Embora essa base seja potencialmente instável, ou seja, quem adere no início, depois pode cair fora. Isso já é a gente convive com o noticiário brasileiro, a gente sabe, tem partido que entra e sai do governo, o PMDB que está dentro e fora sempre, e alguns entram e saem. É aquela barganha. Vai ser mais complexa, porque a crise, quais partidos mais perderam força e parlamentares? PT, PMDB e PSB, os principais partidos. Então, o Congresso já ficou mais fragmentado, do ponto de vista dos partidos que têm algum peso. Porque se cair fora 2 ou 3 partidos muito nanicos, não faz nenhuma diferença do ponto de vista dessa matemática de formação de maiorias. Então, a instabilidade potencial aumentou. Claro, a gente ainda não sabe o resultado destas eleições agora, como ficará o parlamento, mas essas migrações de partidos recentes tendem a se reproduzir no novo parlamento. Vai ter, como sempre, uma grande renovação, 40%, 50% dos nomes mudam, mas na nossa avaliação,
não ficará muito diferente do que é hoje dentro do parlamento. O tamanho da bancada do PT caiu muito e não vai recuperar. PSDB, PMDB, idem. Então, cresceram partidos de porte médio e o jogo ficou ainda mais complexo para você montar uma maioria e mantê-la. Aliás, para montar a maioria, como é que você faz? Você loteia ministério. E isso é um inimigo do ajuste fiscal, é óbvio, porque você quer ser ministro se tiver tinta na caneta, se você puder agir e se fortalecer politicamente. É muito difícil o cara topar, vai lá para o Ministério da Educação e você não tem bala. Então, só tem notícia ruim, as escolas vão piorando, aí, em vez de ganhar prestígio, eu perco. Então, essa é uma característica do nosso sistema político que já vem de antes e que permanece, e que vai ser um desafio para atacar as questões fiscais. Você quer limitar gasto, ao mesmo tempo você precisa gastar para amalgamar o governo. Está clara essa ideia? Porque isso é importante. Isso aí não adianta se é fulano ou se é ciclano. Isso é uma característica do sistema. Muito bem. Vemos uma chance de algo como 35%, ou seja, uma chance grande, de um cenário mais adverso. A campanha já está acirrada, mas surgirá um governo sem tanto respaldo, uma vitória apertada e com uma base parlamentar frágil, mais apertada. Isto é a cara do governo do segundo mandato Dilma. Ela ganhou por um nariz e rapidamente perdeu a base parlamentar. Fez apostas arriscadas, por exemplo, quis fazer um ajuste fiscal rápido. Provocou uma recessão monstruosa e a base parlamentar foi fugindo. Eu não quero ser parceiro de um governo que está perdendo apoio popular, que está dando notícia ruim para a população. Então, esse é um quadro complicado, porque seria, no fundo, a gente espera, o resultado positivo que se espera da eleição arrefece a incerteza política, dá uma acalmada, abaixa um pouco a poeira. E nessa hipótese, a poeira não abaixa direito. Mesmo na primeira, eu acho que não vai ser um passeio, mas nessa segunda é um quadro de instabilidade forte que perdura. E, obviamente, isso gera em nós, que precisamos tocar nossas empresas, um receio, uma cautela de não saber tão bem onde a gente está pisando. Tem uma chance que é mínima, que a gente coloca quase só para constar, portanto, eu não vou explorar esse cenário, de que a eleição gere uma pacificação. Acabou a polarização, os Lula, os anti-Lula, os golpistas, os anti-golpe, o governo é popular e a relação com o Congresso ele tem uma predominância. Então, a chance disso acontecer é quase desprezível, mas ajuda a gente a raciocinar. Então, esse é um best case que não vai acontecer, a menos que a política produza uma surpresa muito grande, como às vezes ela produz. Mas aqui eu estou falando de problemas mais estruturais, do jeito que nossa política está organizada, tal, é muito difícil contornar isso. Muito bem. O ano que vem tem uma agenda muito pesada no Congresso. E todo mundo sabe que a hora de dar notícia ruim para um governo que acabou de começar é justamente no começo. Né? Ele está com crédito, tem um voto de confiança, mesmo quem não votou fala, bem, deixa o cara sentar na cadeira, começar a trabalhar. Né? Maquiavel já ensinava que o príncipe deve fazer o mal de uma vez só e o bem aos pouquinhos. Eu sempre acho graça porque o Fernando Henrique Cardoso, que deu aula de Maquiavel a vida inteira, ele fez o bem de uma vez só, que foi derrubar a inflação, e depois só notícia ruim, culminando com o racionamento de energia elétrica, com o qual ele perdeu a eleição de 2002. Então, quem entrar vai ter que encarar a questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vem sendo apresentada como uma questão seguinte, é uma granada que puxou o pino, vai explodir a qualquer momento. Isso é um exagero. Por quê? Porque agora o IBGE acabou de soltar essa estimativa,
o Brasil atingiu o ponto máximo do chamado bônus demográfico. O que é isso? A proporção das pessoas em idade de trabalhar sobre a população total está no máximo. Ou seja, o volume de pessoas que contribui potencialmente para a Previdência é o máximo. Agora é que ele vai começar a baixar. Então, na verdade, o nosso problema é justamente, estamos embicando numa época em que, de forma crescente, vai ter menos gente, proporcionalmente, contribuindo para bancar os que já se aposentaram. Agora, isso vira um problema realmente no exercício nas contas da Previdência daquele ano, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Então, eu acho que a imagem da granada é um exagero. Eu acho que a imagem é de uma banana de dinamite com um pavio comprido. A questão é, o pavio está aceso. Você pode não apagá-lo hoje, mas é uma boa ocasião para tentar, pelo menos, dar uma pisada ali para ver se começa a queimar mais devagar. Por quê? Porque é começo de governo. Quando que o Fernando Henrique mexeu na Previdência? Primeiro ano de governo. Quando o Lula mexeu na Previdência? Primeiro ano de governo. É o momento. Desse ponto de vista, sim, tem um certo sentido de urgência, mas não é uma granada que vai explodir já, do ponto de vista das contas da Previdência, das contas públicas em geral. Outra questão que vai ter que ser, eu ia brincar de dizer, endereçada. Agora, principalmente os economistas gostam de falar em inglês, né, que é addressed. Às vezes eu pergunto, qual que é o CEP? Porque não existe essa palavra na língua portuguesa, tudo bem. O teto de gastos foi determinado com uma calibragem extremamente agressiva. Isso já está gerando o seguinte, o investimento público no ano passado foi o mais baixo dos últimos 70 anos. Esse é um gráfico atipicamente comprido, principalmente numa apresentação de conjuntura econômica. Mas é para mostrar como realmente o investimento público está muito baixo. E se não houver uma flexibilização do teto de gastos, ele não tem como se recuperar, não tem espaço. Você tem uma certa receita, você tem gastos obrigatórios, o que está sobrando é muito pouco. Então, qualquer presidente terá que atacar esse problema, que também é apresentado como tabu. Se mexer no teto de gastos, então é porque vai esculhambar, quer dar calote na dívida. Isso é um salto, é que nem da granada para a banana de dinamite com um pavio comprido. Tem uma diferença grande. E eu, independente de quem ser o eleito, eu afirmo que ele vai mexer no teto de gastos. Por quê? Porque precisa, objetivamente precisa. Ele quer fazer concessões na infraestrutura. Se o investimento público está completamente travado, quem está interessado na concessão fica retraído. Por exemplo, eu quero uma concessão de um porto, mas a ferrovia e a rodovia que levam ao porto vão melhorar? Vai aumentar o volume o trânsito no porto, as minhas receitas, ou não? Para melhorar as ferrovias e rodovias, o Estado tem um papel nisso. Uma grande parte da rede, principalmente rodoviária, ainda é estatal. Então, esse é um nó que terá de ser atacado. Se ele vai ser desatado, veremos, né? Vai ser um desafio. Vai ter aumento de imposto? A folha será totalmente reonerada? A questão está posta. Vai ter outros aumentos de tributos? Os estudos mostram o seguinte, do FMI. Não existe registro de um ajuste fiscal do tamanho que se pretende, uma melhora do desempenho das contas públicas, sem uma contribuição de aumento de imposto. Então, vai ter aumento de imposto. Hoje ninguém fala porque é tabu, perde voto. Mas amanhã qualquer um terá de fazer. E é por isso que eu estou desfulanizando, porque essa agenda é para qualquer um. Não interessa quem se elege, desse ponto de vista. E aí um desafio não só para o governo, para o Congresso também, a regra para o salário mínimo, ela perde vigência em 31 de dezembro. Então, a gente se acostumou, há 10 anos, o salário mínimo tem sido corrigido pela inflação, mais a variação real do PIB 2 anos antes, desde que não tenha sido negativa. Essa regra virou lei apenas em 2011. Antes ela era
determinada caso a caso, mas depois que o Lula propôs isso em 2007, a Dilma transformou em lei em 2011, mas a validade termina. Como vai ficar a regra do salário mínimo? Isso é inescapável, você tem que determinar uma regra. E isso vai fazer diferença para frente. Temos tido uma recuperação forte do valor do salário mínimo, que foi interrompida agora com a recessão. Para frente, como é que vai ficar? Isso pesa muito para o gasto da Previdência, se você não desvincula os benefícios do salário mínimo, e para, principalmente, as prefeituras, que são os grandes pagadores de salário mínimo no Brasil, junto com alguns serviços como o telemarketing e tal, no mercado de trabalho propriamente dito. Então, é uma agenda pesada. Por isso que eu digo que a relação com o Congresso é fundamental. Então, pode-se eleger alguém que você acha muito experiente, bom, austero, não sei o quê, mas se o Congresso não o respaldar, o Executivo não dá conta dos desafios. O Congresso vai ter um papel importantíssimo. Agora, eu sei que o meu tempo está terminando, eu vou rapidamente apresentar alguns números das nossas projeções. Essa apresentação, quem quiser, a organização do evento pode mandar para vocês, porque não vai dar para explorar, obviamente, todos os números. Então, coerente com o que eu falei antes, a gente imagina o dólar mais acomodado, até cedendo um pouco, se a poeira política baixa um pouco mais, a hipótese do cenário base, e que o dólar ainda suba mais caso a poeira política não baixe, caso das eleições não surja uma situação mais estável, um governo mais forte, com maior capacidade e legitimidade para propor algumas medidas duras no Congresso, e um Congresso mais disposto a aprovar algumas dessas medidas. Não existe, eu estou falando em termos um pouco vagos, porque não existe uma reforma da Previdência. Você tem muitas formas de mexer na Previdência. E é isso que você tem muitas formas de mexer no teto de gasto, e assim por diante. Não existiu. Ou é assim ou, não, ou é nada. Não é tudo ou nada. Tem caminhos intermediários que a gente imagina que serão aqueles que serão trilhados. Então, para vocês que dependem do dólar, é um cenário incômodo, porque o espectro de variação é relativamente grande. Não é drástico. Ou seja, não se imagina o dólar explodindo como explodiu no final de 2002. O dólar chegou a 4 naquela ocasião. Corrigindo pela inflação, isso significaria hoje um dólar de 6. Por que o dólar não vai explodir totalmente? Porque a gente tem 380 bilhões de reservas, porque a dívida pública, o pedaço que é indexado ao dólar é muito pequeno, no passado era enorme. Então, esse pulo do dólar já era um pulo da dívida pública, eram dois problemas ao mesmo tempo. Não ficaremos sem dólares no curto prazo, como ficávamos, e era o nosso grande abacaxi, toda hora ter que bater no FMI. Por quê? Falta de dólar. Então, a nossa situação de contas públicas, de contas externas, é bem mais sólida, é bem menos vulnerável do que já foi. Isso dá uma... tem volatilidade, mas é dentro de um intervalo menos dramático. E a inflação? Com mais pressão do dólar, a inflação pode passar da meta. Sem mais pressão do dólar, vai ficar muito perto da meta. O dólar subiu, isso é uma pressão, porém, ainda tem muita ociosidade na economia. Isso limita aumento de salário, limita repasse de custos. Então, do ponto de vista da inflação, e essa é uma avaliação quase consensual, o quadro é de conforto. E é por isso que o governo pode estimular a economia. Ele está tentando estimular com a taxa de juros lá embaixo. A cautela dos bancos, a cautela das famílias, a cautela das empresas está limitando a eficácia dessa medida. Se diminuir essa cautela, vai aumentar a eficácia. O crédito vai andar um pouco mais. E, pontualmente, o governo está soltando mais estímulos. Liberou o PIS/PASEP. Agora está baixando o custo do crédito do BNDES para exportar. No pinga-pinga, coisas que ele não faria em 2015 e 2016, porque ele ainda estava obcecado em trazer a inflação para baixo. Então, o grau de liberdade é maior. Se baixa a incerteza,
a gente espera o investimento e o consumo das famílias caminhando um pouco mais rápido do que se não baixa a incerteza. O PIB acelerando um pouco no ano que vem, ou mantendo o mesmo rame-rame do período recente, porque a incerteza não permite que essa folga na inflação vire mais crescimento econômico, que o juro baixo realmente seja efetivo como combustível para a retomada. Aqui é a chuva de números, só para sintetizar o que a gente pensa, mesmo num cenário benigno, para dar uma ideia do best case, muito improvável. O meu tempo se esgotou e eu quero ouvir vocês, enquanto a gente não para ouvir a próxima palestrante que acabou de chegar. Muito obrigado.